E salve, salve galera, aqui quem fala é Lucas Costa e hoje vamos mais de um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo para ajudar o canal. Então vamos lá, qual o tema de hoje, Lucas? Tudo sobre diabetes. No caso, nesse vídeo eu vou estar explicando o que é a doença, realmente como ela funciona na questão do organismo, como prevenir e como tratar a diabetes através de uma alimentação adequada. Vamos ao nosso primeiro tópico. O que seria a diabetes, Lucas? Conhecida também como diabetes mellitus, ela pode ser uma doença dividida entre o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 ele costuma realmente já ser o genético, ou seja, meu querido, você já nasceu com essa doença. É no caso de hereditária, de alguma herência genética, e você já realmente já nasceu diabético. O tipo 2 já é o adquirido durante a sua vida. Vamos dizer assim, das duas formas, ela é uma doença crônica não transmissível, ou seja, a partir do momento que você adquiriu esta patologia ou doença, você vai ter ela para o resto da vida. Ela pode ser, você pode ser um paciente compensado ou descompensado. Vamos lá. Como realmente funciona a diabetes assim na questão do nosso organismo? É através da questão da insulina. A insulina ela é produzida pelo nosso órgão, que é o pâncreas, e através dessa insulina ela se encaixa na célula, onde essa célula vai fazer um mecanismo de chave fechadura com a insulina para realmente abrir os receptores para que possa entrar a glicose na célula. No caso, a glicose que é derivada da digestão dos carboidratos, que na sua menor proporção é glicose. Para critérios de informação fisiologicamente, ela funciona desta maneira. Então, a diabetes é nada mais, nada menos que a deficiência desse processo, ou seja, a insulina ela vai estar danificada ou insuficiente, ou até mesmo na comunicação com os receptores de célula para fazer o mecanismo chave fechadura vai estar inadequado e, consequentemente, vai ter o acúmulo dessa glicose na corrente sanguínea em vez de entrar da célula para fornecer energia. Isso se caracterizando a diabetes mellitus. Fisiopatologia, ou seja, como essa doença age no organismo. Vamos lá. Caso você não trate, as complicações são a seguinte forma. A partir do momento que você tem esse estado fisiológico que eu informei, da necessidade do carboidrato entrar na célula através da insulina sendo o agente facilitador para isso, e você não está tendo isso de forma fisiológica adequada, o seu corpo ele não vai ter energia suficiente. Então, o seu corpo ele precisa de energia para que funcione. Então, o corpo é inteligente. O que ele vai fazer na falta de energia? Gliconeogênese, que é a criação de glicose através de outros nutrientes. Ou seja, ela vai utilizar lipídios, ou seja, gorduras e proteínas. Ô, Lucas, então eu vou emagrecer se eu ficar com diabetes. De fato, pode ocorrer de você emagrecer, mas não é de uma forma saudável. Lembrando, como eu falei no vídeo de lipídios, o cérebro ele se alimenta exclusivamente de carboidratos, ou seja, de glicídios. Então pense aí, você não está tendo aquela questão de glicose adequada para as suas células cerebrais trabalharem de forma correta. Você pode apresentar estresse, dor de cabeça, dificuldade de raciocínio. E na questão desses sangues ter carboidratos, no qual eram para estar dentro da célula, o que vai acontecer é que vai ter uma alteração de viscosidade desse sangue e, posteriormente, o que vai ocorrer? Vai sobrecarregar os rins. Os rins eles são responsáveis pela filtração do sangue. Então, eles vão ter maior dificuldade para filtrar, consequentemente, vão poder causar lesões nessas células renais e, a longo prazo, trazer uma insuficiência renal aguda ou até mesmo a tempo mais prolongado em um paciente descompensado, uma insuficiência renal crônica. Além de que, nesse processo que você vai estar fazendo essa chamada gliconeogênese, com a questão tanto da gordura como da proteína, elas liberam compostos que é chamados de corpos cetônicos.
Esses corpos cetônicos, eles vão alterar o pH do sangue. O pH do nosso sangue ele é neutro. No caso, ele não pode ser alcalino e nem ácido. E quando você tem corpos cetônicos, no caso no seu sangue, ele tende a tornar o pH do sangue ácido, que caracterizaria a cetose metabólica, o que poderia levar um indivíduo à morte. Então, é complicado. Além de que um diabético ele vai ter dificuldades para sarar feridas. Você toma um corte, você não está fazendo aquela cicatrização adequada, tem a chance de inflamar, posteriormente vir até a perder um membro devido a essa dificuldade de cicatrização. Então, só por esses quesitos já deu para verificar a gravidade da doença, que seria uma diabetes mellitus, tanto do tipo 1 como do tipo 2. Poxa, Lucas, você tocou bastante no assunto, mas como prevenir, como tratar essa doença? Vamos lá. Se infelizmente você teve a infelicidade de já nascer com ela, ser um diabético tipo 1, a gente só vai fazer a questão do tratamento. Existe a forma de você ser um paciente compensado ou não, e é a alimentação exclusivamente. Para começar, a qualidade e quantidade dos carboidratos vai ser de suma importância nessa função. No caso, é necessário que tenha um nutricionista para fazer o acompanhamento, para calcular segundo as suas necessidades. Se você é um diabético que toma metformina, que é um medicamento, ou seja, não é insulino dependente, ou se é insulino dependente, então vai ter todos esses fatores para a questão de os horários que botar a dieta, os horários que vai botar para você tomar a medicação e a composição. Mas é necessário que você evite excessos de consumo de carboidrato, em geral, ou seja, a quantidade, e principalmente carboidratos simples. Eu já expliquei no vídeo de carboidratos como ocorre o carboidrato simples, aqueles picos de insulina, consequentemente picos de glicose também no sangue. Então, a alimentação ela tem suma importância no tratamento, porque um paciente que ele vai estar ali comendo carboidratos complexos em quantidades adequadas e até mesmo fazendo uma prática de atividade física, existem artigos científicos que comprovam a eficácia da prática de musculação, exclusivamente a prática de atividade física, mas exclusivamente de musculação, para a melhora do estado de saúde de um diabético, como também para a prevenção. Mas, além disso, mas principalmente a alimentação, porque a questão da diabetes adquirida é muito pelo caso da alimentação, do consumo de carboidrato inadequado em qualidade e em quantidade. Então, o tratamento e a prevenção vai ser essa alimentação de forma adequada, especialmente na questão dos carboidratos. A questão dos carboidratos simples e complexos, como estava explicando num tópico anterior, os carboidratos simples, eles são carboidratos de alto índice glicêmico, ou seja, você ali está mastigando o seu alimento, foi para o esôfago, para o estômago, depois no intestino, para ser feita a absorção. O simples, ele tem uma quantidade menor de fibras, ou seja, eles são absorvidos muito mais rápido e caem muito mais rápido na corrente sanguínea. Então pense aí, você come aquele pãozinho francês maroto e ele é digerido de forma rápida, tanto que os alimentos que são carboidratos simples, eles tendem a não alimentar você tão bem, porque a digestão dele é rápida e posteriormente vocês tendem a comer eles em grande quantidade. Entendeu a questão do ciclo vicioso e por isso que muitas pessoas acabam adquirindo diabetes durante o longo da vida? Então vamos lá, aí você comeu aquele pão maroto, deu aquele pico de glicose no sangue. Poxa, o seu pâncreas vai ter que mandar uma quantidade alta de insulina para ter aquela absorção, no caso dessa quantidade alta de carboidrato. Vai dar aquele pico de insulina. A partir do momento, as células têm um limite de absorção daqueles carboidratos. Ela vai absorver, outra parte vai ser armazenada como glicogênio na massa muscular e no fígado, e o restante vai ser armazenado como gordura. Mas isso a longo prazo pode causar tanto danos nas células betas, no caso do pâncreas, que é responsável pela produção de insulina, como nos receptores de célula, que é responsável pela absorção, no caso, pela entrada desse carboidrato na célula. E já os carboidratos complexos não. O que vai acontecer? São alimentos que são ricos em fibras
ele vai ter uma demora maior para ter a sua digestão. Posteriormente, você vai sentir menos fome, vai comê-los, inclusive, em menos quantidade. Eu vou dar um exemplo, tipo, 100 gramas de batata doce vai te fornecer cerca de 20 gramas de carboidrato. Você come um pão francês ou dois, aí vai fornecer mais calorias que isso. Te garanto que você vai se sentir muito mais saciado comendo 100 gramas de batata doce do que 1 ou 2 pães francês. Então já deu para ter uma noção da questão também de saciedade. E essas fibras, elas vão fazer com que retarde a questão da digestão desse alimento. E posteriormente ele vai ter picos de glicose muito menor na sua corrente sanguínea. E consequentemente picos de insulina também menor. Ou seja, não vai ter aquela distorção de efeito gangorra. Tá lá em cima, daqui a pouco tá lá embaixo. A glicose tá lá em cima, a insulina daqui a pouco tá lá embaixo. Não. Vai ser praticamente o que o corpo sempre pede, homeostase, condições quase constantes. Então é isso, galerinha. Então tem essa diferença, essa sacada realmente para efetuar um consumo adequado de carboidratos. E vamos ao último tópico, diabético compensado e descompensado. Lucas, realmente um paciente que foi lá no Nutri, ouviu aqueles conselhos dele, passou aquela dieta, começou a seguir direitinho, ele vai ser um paciente compensado. No caso, ele vai estar tendo uma responsabilidade com ele e com a vida dele em realmente em seguir da forma correta. E vai ter uma maior longevidade, vai ter menos complicações. Aí do nada, aquele só se vive uma vez. Eu tô nem aí que eu tô diabético, eu vou comer tudo, a gente vai morrer um dia mesmo. Pois é, realmente, todos vamos morrer um dia. Mas eu acredito que o bem maior que o ser humano tem é a vida. Então, nossas atitudes elas podem contribuir para a gente antecipar com a nossa morte. E você ser um paciente descompensado, com certeza, seria um desses fatores. Vamos lá, você teria várias complicações, além da falta de glicose adequada para o cérebro, que poderia trazer danos às suas células cerebrais. Você poderia ser um futuro paciente renal devido à questão de viscosidade do sangue que iria alterar pela quantidade de glicose. E a tendência era sempre você piorar. Se você fosse logo a priori um diabético tipo 2, mas não insulino dependente, que usa medicação, você tá nem aí, taca-lhe pau ali no carboidrato simples, naquela cervejinha final de semana e tal. Quando você vê, você já tá um insulino dependente e isso vai piorando. E para você, meu amigo, meu amado, você homem aí que gosta de dar aquela namorada, infelizmente a diabetes ela causa disfunção erétil. Então, se você for um paciente diabético, acredito que seja melhor você ser um compensado, porque a sua vida em todos os aspectos vai ser muito melhor. Pense aí, você é um paciente descompensado, você toma um corte, não demora para cicatrizar, não cicatriza, você tem que amputar um membro. A longo prazo você vira um paciente renal agudo, depois você evolui para crônico, você tem que fazer hemodiálise. Então, acho que o bem maior da gente é a vida. Infelizmente, ninguém quer ficar doente. Mas caso você venha adquirir uma doença crônica não transmissível como essa, é mais viável você se tratar e se cuidar da forma correta. E lembrando, eu falei da cervejinha no instante, muita gente vai ficar, oxe, cerveja? O que tem a ver com diabetes? Tem sim. Infelizmente tem. Para você que gosta de tomar aquela cervejinha, lembrando que as cervejas de puro malte, elas são feitas somente de cevada. Mas a maioria daquela cerveja Pilsen que você gosta de tomar, não é só de cevada não, meu querido. É feita de arroz e de milho. Então pense aí, uma cerveja de 350 ml, ela tem a quantidade de calorias equivalente de um pão francês. Quando você vai tomar uma ali no final de semana, você só bebe uma cervejinha? Te garanto que não. São caixas e mais caixas. Somem a quantidade de carboidrato que você está consumindo só no final de semana. Então, aquela cerveja maruta a longo prazo, bebedeira e tudo mais, realmente pode também ocasionar uma questão de diabetes. Não estou falando aqui para você não beber, não estou crucificando cerveja de forma alguma. Eu só estou realmente explicando bases científicas realmente do que ocorre fisiologicamente dentro do seu corpo. Então é isso, galerinha. A dica que eu queria ficar realmente é que siga sempre a questão da saúde, porque a vida é uma só. Eu espero que tenham gostado das dicas e do vídeo. Deixa o seu like e compartilha. Tamo junto sempre.